permissão do Senhor, está avançando dentro de uma palavra que nós já começamos a falar na semana passada. Nós temos falado sobre a vida e o ministério do profeta Elias. E na semana passada nós fizemos um recorte no capítulo 17. E hoje eu queria ler com vocês o capítulo agora 17, a partir do versículo 8. E depois nós vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 25 e 26. 1 Reis, capítulo 4, versículo 8. Desculpa, capítulo 17, versículo 8. Amém? Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Lucas capítulo 4, versículos 25 e 26. Jesus em Nazaré, na sua primeira pregação em público, ele diz assim: em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serepta de Sidom, a uma mulher viúva. Eu acho muito interessante que o Senhor Jesus, ele amplifica, não é? Ele amplifica essa passagem, ele acrescenta nela alguns detalhes que nós não encontramos, né, aqui no livro de Reis. E nós vamos depois tentar entender algo do que o Senhor Jesus está querendo nos mostrar aqui. Mas eu quero voltar primeiramente lá para o capítulo 17. Eu quero falar um pouco sobre transição. Mas eu queria te pedir para abaixar a sua cabeça e orar ao Senhor. E pedir para que o Senhor colocasse disposição no teu coração. E pedir para que o Espírito Santo venha iluminar os olhos do nosso entendimento. Amém? Para que, se houver alguém nessa noite que precisa muito mesmo ser alcançado pelo Senhor, para salvação, para restauração, para uma reconciliação. Irmãos, porque o nosso propósito aqui, primeiramente, é adorar o Senhor. Isso nós já fizemos. Mas também ouvir a palavra do Senhor. Amém? Senhor, nós estamos novamente diante da Tua santa palavra. Eu quero colocar diante de Ti as minhas limitações físicas, mentais e espirituais, inclusive. E pedir ao Espírito Santo que venha suprir a minha carência, a minha debilidade, a minha incapacidade de tratar de assuntos espirituais sem a Tua graça, sem a Tua direção, sem a iluminação do Teu Espírito. Senhor, portanto, que o Espírito Santo, que é o intérprete, o inspirador das Escrituras, e aquele que aplica a palavra, venha usá-la como uma espada
para alcançar os nossos corações, como a espada do Espírito. E quanto a nós, nós só nos colocamos como instrumentos, como vasos de barro, entendendo que a excelência do poder pertence a Ti. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Só para recapitular um pouco. Nós falamos na semana passada que Deus, quando Ele tem um projeto, um plano a fazer, Ele escolhe vasos. Deus sempre vai escolher vasos para realizar a sua obra. Isso na antiga aliança e na nova aliança, inclusive nos dias de hoje. E nós também perguntávamos que tipo de vaso Deus busca, que tipo de vaso o Senhor procura para fazer a sua obra. Dentre outras coisas, irmãos e irmãs, o Senhor procura vasos que sejam ajustáveis à sua obra, ajustáveis aos seus movimentos. E quando Deus desejou trazer Israel de volta à verdadeira adoração, quando Ele desejou restaurar sua autoridade em Israel, porque Israel havia se apostatado do Deus vivo, do Deus verdadeiro, Deus escolheu um vaso, Elias. E o propósito de Deus era levar Elias até o Carmelo. E ali o Senhor iria realizar o grande projeto restaurador em Israel. Só que Elias precisava passar por alguns processos. Deus precisava preparar aquele vaso para aquele grande dia. Porque Deus não faz as coisas como nós. Nosso Deus, conhecendo o tipo de vaso que Ele tem nas mãos, Ele precisa forjar esse vaso, Ele precisa lapidar esse vaso. Ele precisa deixar esse vaso, como nós falávamos, ajustável. O vaso precisa se ajustar aos movimentos do Senhor, às ordenanças do Senhor. E nós não somos ajustáveis facilmente. Então Deus vai ter que forjar em nós um caráter segundo a sua vontade, para que nós possamos responder e corresponder aos seus propósitos. Isso, inclusive, nos dias de hoje. Se queremos ser vasos que Deus irá encontrar caminho para realizar a sua obra nesses dias, nós precisamos estarmos disponíveis ao Senhor. Disponíveis, irmãos e irmãs, em todos os sentidos. Abertos para ouvir a voz do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui. E os movimentos de Deus na vida de Elias se deu de duas maneiras. Nós vimos a semana passada. Através do mostra-te, momento que ele tinha que se apresentar. E através do retira-te. Então Elias, através desses movimentos, Deus vai ajustando ele, Deus vai trabalhando, Deus vai forjando nele um vaso segundo o caráter de Cristo. Porque na linguagem do Novo Testamento, Paulo vai dizer que aquele que começou a boa obra em nossas vidas há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, Ele vai nos ajustando, Ele vai nos forjando, Ele vai formando o caráter do Seu Filho em nós, para que nós não venhamos se tornar uma ameaça ao projeto do Senhor. Porque a maior ameaça ao projeto de Deus é o próprio vaso, quando ele se ensoberbece, quando ele se extravia do propósito do Senhor. E Deus leva Elias para Querite. E ali ele vai ter uma experiência, uma primeira experiência com o Senhor, como nós já vimos aqui também a semana passada. Ali ele vai
ser ajustar aquilo que Deus tinha para ele naquele primeiro processo, não é? Porque o trabalhar de Deus na nossa vida, ele se dá em processo, ele é processual. Ele não é algo que se dá de forma aleatória. Deus trabalha de uma forma muito bem equilibrada em nós. E agora, irmãos, chega um momento que Deus chama Elias, que Deus se apresenta novamente a ele, como nós vimos aqui no capítulo 17, no versículo 8. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo. Você percebe, lendo esse capítulo 17, versículo 8, que aqui começa exatamente um ponto de transição na vida de Elias. O momento que ele vai sair de uma fase para entrar para uma outra fase. Um momento que termina um processo de Deus na vida dele e vai começar um outro processo. Por que que a gente entendeu que isso é um momento de transição? Porque o que é uma transição? Não é? O que isso significa? Aplicando nas nossas vidas espirituais, ministeriais, pessoais. Quando nós falamos de transição, nós estamos falando de um processo, de algo processual. A ação e o efeito de passar de um estado ou de uma condição para uma outra condição. Eu vou dar um exemplo muito simples. Hoje, o seu filho é criança. Daqui a uns anos ele vai se tornar um adolescente. Então o que aconteceu na vida dele? Houve uma transição. Ele passou de um estado para um outro estado. E isso é processual. Ele não se tornou adolescente da noite para o dia. Hoje, seu filho é um adolescente, amanhã ele vai se tornar um jovem. Então o que aconteceu? Houve uma transição na vida dele, um processo. Toda transição ela é processual. Ela se dá de forma processual. Hoje, minha filha é uma jovem. Amanhã ela vai se tornar uma adulta. Então, estou usando um exemplo muito claro e simples para mostrar como é que se dá essas transições. E a transição, muitas vezes, ele pode afetar o nosso ser ou o nosso estar. Hoje eu estou solteiro. Amanhã eu estarei casado. Então, houve o quê? Uma transição. Eu mudei de uma condição para uma outra condição. Eu mudei do estado civil de solteiro para casado. A criança que era criança, agora é adolescente. O que era adolescente, agora é jovem. E na carreira cristã, Deus também está operando em nós essas transições. De fé em fé. De glória em glória, de força em força, sendo transformado de glória em glória, até que todos alcancemos a plenitude de Cristo, o pleno conhecimento do Filho de Deus. Nós estamos em transição, e isso é fato, irmãos. Isso é um fato. A vida cristã, ela é dinâmica. Ela é uma constante transição. E toda transição, muitas vezes, envolve uma ruptura. Hoje eu tenho algo, amanhã eu posso não ter. Hoje eu não tenho, amanhã eu posso ter. E Deus queria levar Elias até o Carmelo. E ele precisava passar por alguns processos. O primeiro processo foi Querite. O processo de ajustamento. O processo de aprender, talvez, a maior lei do poder espiritual. Porque hoje fala-se muito em poder espiritual. Mas o que é poder espiritual? Poder espiritual, meu irmão e irmã, nada mais é do que o resultado da lei da total dependência.
Não há poder espiritual onde não há total dependência do Senhor. O que vai haver é muito barulho, muito falatório, muita teoria, mas poder espiritual, ele é resultado de uma lei chamada lei da total dependência de Deus. Só conhece o que é poder espiritual quem conhece o que é a total dependência do Senhor. Então Deus está levando este homem, através de um ajustamento, através de um processo, através dessas transições, a conhecer não a autoridade de Deus, mas conhecer também a lei da total dependência de Deus. Amém? É isso que Deus quer fazer em mim. E é isso que Ele quer fazer em ti. Deus vai criar circunstâncias e situações para nos levar a aprender a lei da total dependência dEle. E ali Elias, lá no Querite, ele tem uma primeira experiência com o Senhor. Quando eu li esse texto, volte ao versículo 8 do capítulo 17. Então lhe veio a palavra do Senhor. Aqui nós temos o ponto da transição. Porque então significa exatamente naquele momento. A importância de nós entendermos, irmãos, o ponto certo, o momento certo, em que Deus quer nos levar a um processo de transição. Elias ficou em Querite até o momento que Deus se manifestou a ele. E ele tinha muitas razões para sair dali antes do tempo do Senhor. Eu fico tentando imaginar como aquele isolamento trabalhou a questão da ansiedade dele. A questão da perplexidade nele. A questão dos seus sentimentos. Porque talvez a maior dificuldade que Deus encontra em nós para nos ensinar a lei da total dependência é esse mal que existe em mim, muito ainda em você talvez, chamado ansiedade. Nós somos ansiosos por natureza. Nós somos perplexos por natureza. Nós estamos num processo de amadurecimento, um processo de crescimento, um processo de ajustamento da vontade do Senhor. Então, quando Elias chega no ponto onde a palavra fala que o ribeiro secou, ele não se desespera, ele não entra em crise, ele não entra em depressão, ele não fica ansioso, mas a palavra de Deus diz agora no versículo 8, então veio a ele a palavra do Senhor. Porque Deus, irmãos, Ele vai vir no momento dEle, na hora dEle. Mas Ele quer trabalhar em nós. Isso que é tão importante no nosso ministério. A total dependência do Senhor. Então, veio-lhe a palavra do Senhor. Dispõe-te e levanta-te. O vaso do Senhor deve estar pronto e em espírito, irmãos e irmãs, para que o Senhor faça qualquer coisa que Ele deseja fazer. Amém? Você pode dizer amém? O vaso do Senhor, ele deve estar pronto, ele deve estar em espírito, para que Deus possa fazer qualquer coisa que Ele deseja fazer. Que Ele deseja fazer. E qual foi a palavra do Senhor? Dispõe-te, levanta-te e vai para Serepta de Sidom. Eu fiquei pensando quando li esse texto, como que as orientações de Deus e os movimentos de Deus, muitas vezes eles podem parecer tão contraditórios. E com muito temor e tremor,
eu perguntei duas coisas para Deus lendo esse texto. Eu falei, Senhor, o Senhor se confunde quanto às suas orientações? E lógico que Deus falou, de maneira nenhuma. Eu falei, Senhor, o Senhor se contradiz nos seus movimentos? E lógico que Deus falou, de maneira nenhuma. Mas aparentemente, quando a gente analisa os movimentos de Deus, parece que muitas vezes eles são contraditórios. Não só nas personagens do texto, da palavra, mas mesmo nas nossas vidas. Porque eu quero que você analise comigo um fato interessante. Elias, ele se apresenta a Acabe, ele profetiza que não vai chover, e logo em seguida o Senhor fala, retira-te, vai para o ribeiro de Querite, e ali o Senhor diz, olha, eu vou ordenar aos corvos que te levem pão e carne pela manhã, eu vou ordenar aos corvos que te levem pão e carne pela tarde, e você vai beber do ribeiro. E Elias foi. E a palavra de Deus fala que pontualmente, todo dia, de domingo a domingo, de manhã e à tarde, Elias recebia pão e recebia carne. E é interessante que Deus não escolheu um outro instrumento. Deus é muito sábio, irmãos. Deus é muito sábio. Eu fico imaginando se Deus tivesse escolhido um cachorro para levar alimento para Elias. Imagina todo dia alguém olhar e falar, onde vai aquele cachorro com aquele pedaço de carne? Uma hora alguém ia seguir aquele cachorro. E se Deus usasse Obadias? Uma hora alguém iria olhar e falar, poxa, todo dia esse rapaz sai com essa trouxinha de comida, para onde que ele vai? Mas quando Deus escolhe corvos, se tem uma coisa que ninguém vai desconfiar, é de um corvo voando com um pedaço de carne no bico. Para onde que ele vai? Com certeza vai alimentar os seus filhotinhos. Né? Nossa, você reparou que todo dia aqueles corvos passam de manhã e à tarde com aquele pedaço de carne, com aquele pão, e some. Quem vai seguir um corvo no céu? É fácil seguir um cachorro, é fácil seguir um ser humano, mas quem vai seguir um corvo? E quem vai desconfiar de um corvo carregando um pedaço de carne? Ninguém vai desconfiar. Todo dia ele vai lá alimentar seus filhotinhos de manhã e de tarde. Mas quando a Bíblia fala, meu irmão e irmã, que Deus mandava alimento de manhã e Deus mandava alimento pela tarde, isso fala de um ciclo completo. Amém? Isso fala de uma provisão completa, de uma provisão integral. Não só de manhã e não só à tarde, mas de manhã e de tarde, durante muitos meses. Durante muitos meses. Irmãos, se nós tivéssemos um pouquinho de ideia de quem é esse Deus, irmãos, que nós servimos. De que Deus é esse que nós servimos. Eu fico imaginando um tempo de total decadência, de crise, de seca. Um homem do lado de um ribeiro e todo dia, pontualmente, ele recebe a provisão do Senhor. Uma provisão integral, que não vem apenas de manhã, que não vem apenas ao anoitecer, mas que vem de manhã e ao anoitecer. Deus cuida de nós, irmãos, de maneira plena, de maneira completa, de maneira integral. Então, de manhã e de tarde, fala de um ciclo completo, de uma provisão completa, de uma provisão plena, de um Deus que atende às nossas necessidades de maneira plena.
Então o que, que você tem, querido? Você tem pão e carne de manhã. Você tem pão e carne à noite. E agora Deus chega para Elias e fala, olha, se levanta e vai para Serepta. Parece meio contraditório. Porque se eu estou em um lugar, irmãos, irmãs, onde eu estou recebendo alimento de manhã, onde eu estou recebendo alimento à noite, e agora Deus chega para você e fala, olha, se levanta e vai para Serepta, porque lá eu ordenei a uma viúva que te sustente. Isso é um retrocesso, irmãos. Como é que Deus tira você de um lugar onde você tem toda a sua provisão e manda você por uma terra estranha, e manda você por um lugar desconhecido, e ainda fala assim, eu vou ordenar uma viúva para te sustentar? Eu falei, Deus, o Senhor se contradiz. É muito estranho os movimentos do Senhor. Mas os movimentos do Senhor não são para nós entendermos. É para nós aceitarmos. É para nós crermos. Ainda que eles pareçam contraditórios. Ainda que eles pareçam fora de lógica. Porque, irmão, irmã, que lógica! Você tirar um homem de um lugar onde ele tem alimento de manhã, alimento de tarde, e falar, vai lá, porque lá uma viúva vai te sustentar. É loucura. Isso é loucura. Mas a palavra diz que Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Ele escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Ele escolheu as coisas que não são para confundir as que são. O que, que nós temos lá em Querite? Você tem uma terra estranha, uma terra pagã. Você tem uma mulher miserável que está esperando morrer. Então pensa nas orientações de Deus muitas vezes, nos movimentos de Deus nas nossas vidas. Às vezes Deus parece que nos tira de uma zona de conforto, de um lugar seguro e nos manda por um lugar improvável. Ele quer nos ensinar, irmãos. Ele quer nos ensinar. Ele quer nos tirar de um nível espiritual para um nível mais alto. E muitas vezes as coisas que acontecem na sua vida que parecem contraditórias, que parecem estranhas, porque é estranho, é confuso, não há lógica aí. Mas o Senhor fala, levanta, vá para Serepta, e lá eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi para Serepta. Deus, ele nos dá algumas orientações que muitas vezes parecem estranhas. E o que nós fazemos muitas vezes? Nós obedecemos ou nós simplesmente questionamos e permanecemos aonde não é mais para permanecer. Porque quando Deus falou a Elias, olha, levanta, vai para Serepta, habita lá, eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. A Bíblia fala que Elias se levantou e se foi para Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e disse, traze-me, peço-te, numa vasilha, um pouco de água para beber.
E indo ela buscá-la, ele a chamou e disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Elias chega em Serepta e os movimentos de Deus são tão precisos, porque ele falou: eu ordenei uma viúva que te sustente, mas Deus não combinou nada com ela. Deus não disse para ela: olha, vai chegar aqui um profeta, e eu disse para ele que você irá sustentá-lo. Deus não falou nada com ela, Deus não combinou nada com ela. E Deus é tão preciso que quando ele chega na porta da cidade, é exatamente o momento que aquela mulher está saindo da cidade para pegar 2 gravetos. Porque ela tem um pouco de azeite, um pouco de farinha, ela tem um filho e ela tem a última refeição. Ela tem a última refeição que ela vai fazer e morrer, como ela diz. Mas quando Elias chega, ele fala: me dá um pouco de água. Até aí tudo bem. Mas quando ela vira para buscar água, ela fala: espera aí, me traga um bolo, me traga um pão. Aquela mulher olha para Elias e fala: meu Deus do céu, eu tenho um punhado de azeite, eu tenho um punhado de farinha, eu estou catando aqui 2 gravetos, eu vou fazer uma pequena refeição, eu vou comer e vou morrer. Deus manda Elias para um lugar estranho, para uma situação estranha, para a casa de uma mulher miserável que vai morrer. E ele chega ali e fala: prepara para mim. Mas aquela mulher, atendendo a palavra de Deus na boca de Elias. Porque ele falou: olha, faz o que eu estou te falando, porque enquanto tiver seca em Israel, enquanto o sol cerrar, enquanto a chuva não cair, não vai faltar o azeite, não vai faltar o pão, segundo a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Isso é para quem crê. Isso é para quem acredita, irmãos. Isso é para quem crê. Traze-me, peço-te numa vasilha um pouco de água que eu beba. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor, teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, é um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos. Vou preparar para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Sua última refeição, num tempo de crise, num tempo de seca. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E foi ela, e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, Elias e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Jesus
ele vai dizer assim: havia muitas viúvas em Israel, no tempo de Elias. Isso também nos faz pensar o seguinte: quando Deus fala para Elias, levanta-te e vai a Serepta, ele podia ter dito: Senhor, mas tem tantas viúvas aqui em Israel, tão próximas. Por que eu tenho que andar a pé 120 quilômetros por esse deserto? Não é? Por quê? Parece também mais um movimento contraditório do Senhor. Às vezes, a situação parece estar tão perto de nós. E Deus nos manda fazer movimentos estranhos. Havia muitas viúvas em Israel. Ou seja, por que Deus não simplificou as coisas? Por que Deus não facilitou as coisas? Aí Deus fala: olha, você se levanta e vai para Sidom. Vai para Serepta, que está a 120 quilômetros daqui. E Jesus fala que ele não foi enviado a nenhuma delas. O que nos dá a entender, irmãos, que os movimentos de Deus, eles não são aleatórios. Deus não olha e fala: deixa eu ver o que eu vou fazer, onde está a solução mais próxima. Com tantas viúvas em Israel, Deus fala: vai a Sidom, vai a uma terra pagã, vai a um lugar estranho. Porque eu ordenei uma viúva, não de Israel, mas de Sidom, que te sustente. Nós temos que entender muitas vezes, irmãos e irmãs, que Deus ele vai agir em nossas vidas. Ele vai fazer movimentos em nossas vidas. Ele vai nos dar direcionamentos que, do ponto de vista humano, do ponto de vista natural, podem parecer contraditórios. Vai a Sidom. Por que, Senhor? O Senhor me tira de uma situação onde eu estava melhor e me coloca numa situação onde aparentemente eu estava pior. Deus, Ele quer nos ensinar um princípio, irmãos. E eu gosto de dizer que esse princípio chama-se princípio da total dependência. Total dependência do Senhor. Quando você lê esse texto, e você lê lá no livro de 1 Reis, capítulo 16, versículo 31, que eu quero ler com você agora. Quando Acabe se torna rei, ele casa com Jezabel. É interessante que o texto diz que sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se encurvou diante deles. Quando se lê esse texto superficialmente, a gente não nota um detalhe que é muito interessante. Quando Deus manda Elias para Serepta de Sidom,
Deus está mandando Elias exatamente para a terra natal de Jezabel. Deus está mandando Elias para o lugar onde o pai dela reinava. De onde era Jezabel? De Sidom, filha de Etbaal, rei de Sidom. Por isso que às vezes eu acho o nosso Deus de um senso de humor assim incrível. Porque ele chama Elias, tanto lugar para ele mandá-lo, ele vai mandar para a cidade, para a terra natal, daquela que era a maior inimiga de Israel, Jezabel. E lá em Sidom, ele esteve muitos dias. Deus leva Elias para o território da maior inimiga de Israel. E ali, irmãos, no lugar mais improvável que Elias ou alguém pudesse enviar Elias, Deus envia Elias, e em Sidom, na casa de uma viúva de Sidom, Elias fica muito tempo. E ninguém o acha. E ninguém o encontra. Deus envia o seu vaso para o lugar mais improvável para ensinar a ele o princípio da total dependência do Senhor. Eu quero, antes de fazer uma oração, voltar com vocês lá em Lucas capítulo 4, versículo 25 e 26. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Aqui Jesus, ele está, e isso é muito importante, porque ele está confirmando a história. Você veja que o próprio Jesus, que é o próprio Deus encarnado, aquele que é a verdade, ele está confirmando uma história que aconteceu lá no Antigo Testamento, e diz que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serepta de Sidom, a uma mulher viúva. Eu só queria passar essa palavra para você, meu irmão e minha irmã, porque nós estamos vivendo um tempo de grande crise.
em todos os sentidos, de grande crise. A questão é como é que nós estamos reagindo. E estamos vivendo um momento de transição. Deus está buscando vasos. Vasos que se ajustem ao seu propósito. E eu sei que muitos irmãos aqui têm experimentado esses momentos de transição. Seja do ponto de vista familiar, seja do ponto de vista do trabalho, seja do ponto de vista ministerial, pessoal, ministerial, congregacional. Serepta representou para Elias um processo de transição. E nós estamos num processo de transição. Mas é nesse processo de transição que Deus pode nos levar a um nível mais elevado de comunhão com Ele. Num nível mais profundo de comunhão com Ele. Se nós soubermos entender esse momento que nós estamos passando, e se nós pudermos responder ao Senhor com o coração aberto, e se nós soubermos, irmãos, que esse momento que o mundo está vivendo, esse momento que o Brasil, que a nossa cidade está vivendo, é o momento mais oportuno para Deus encontrar vasos. Vasos que respondam ao seu propósito. Vasos que respondam ao seu chamado. Eu queria, meu irmão e irmã, que você nesse momento abaixasse sua cabeça. Eu queria fazer uma oração. Queria orar. E o meu desejo realmente era esse, meu irmão. É usar esse texto, usar essa palavra, para dizer para você que Deus está buscando vasos. Vasos que se ajustem e que respondam ao seu propósito. E que nós, irmãos e irmãs, estamos realmente nesse processo de transição. Nesse processo de amadurecimento. De amadurecimento. De amadurecimento. Eu acredito que a forma como nós vamos nos relacionar uns com os outros, com os recursos, com os bens, com nós mesmos, depois dessa pandemia, nunca mais será o mesmo. Nós estamos aprendendo, irmãos, com o Senhor, a se relacionar melhor com o dinheiro, a se relacionar melhor com a família, a se relacionar melhor com Deus. Que Deus use esse momento como realmente um tempo de transição, de mudança no nosso interior. Que Ele amplifique a nossa visão espiritual. Mas uma coisa nós temos que ter certeza, meu irmão, que ainda que todos os ribeiros se sequem, quem está na dependência do Senhor, para quem está confiando no Senhor, tudo acabará bem. Tudo acabará bem. Tudo acabará bem, ainda que se seque os ribeiros. Porque então virá a palavra do Senhor. Levanta-te, dispõe-te. Eu sei que tem muitos irmãos que a gente tem conversado que está passando por situações que nunca imaginou que iria passar. Outros estão começando a passar, talvez outros irão passar.
Mas a transição, irmãos, é necessária. Porque Deus está forjando vasos. Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos te bendizer. Nós queremos te glorificar, Senhor. Porque, por mais que muitas coisas pareçam estranhas para nós, por mais que nós não entendemos os teus movimentos, as tuas orientações, nós queremos tão somente, Senhor, sermos obedientes. Queremos tão somente, Senhor, entender e sermos aprovados nesse processo de aprender a depender de Ti em tempo de crise, a depender de Ti em tempos difíceis, a depender de Ti. Às vezes parece, Pai, como o Senhor disse, havia tantas viúvas em Israel. Parece que a solução estava tão perto. E parece que o Senhor escolhe os caminhos mais longos, mais difíceis, mais complexos, para nos ensinar a total dependência do Senhor. Mas nós sabemos que os teus movimentos não são aleatórios. O Senhor poderia ter escolhido qualquer viúva. Os teus movimentos não são aleatórios. Não há contradição em Ti. Nós te louvamos, Senhor, porque temos suportado meses de provas, meses de aflições. Que não sejamos mais os mesmos. Que o nosso relacionamento com os bens, com as coisas, mudem. Que os nossos relacionamentos uns com os outros sejam aperfeiçoados. Que o nosso conhecimento de Ti avance, cresça. Ela barra basuri canta neve ou necas. Shehamana suri canta ne ou neha. Ela barra suri canta la mana. Essas mudanças que estão ocorrendo dentro de nós, no nosso homem interior. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos, assim como estamos, cantar uma canção ao Senhor.